O mormo ou lamparão, como também é conhecido, é uma doença infecto-contagiosa dos equídeos. Pode ser transmitida ao homem e a outros animais, contraída através de material infectante, por exemplo, pus, secreção nasal, urina e fezes. A doença apresenta corrimento viscoso nas narinas, nódulos nas mucosas nasais, nos pulmões, gânglios linfáticos e pneumonia. A mortalidade é alta e preocupa o Ministério da Agricultura, já que não há região do Brasil livre de mormo. Os últimos relatórios emitidos em 2015 apontam que entre 2013 e 2015 foram mais de 650 casos. E os criadores de cavalos já perderam negócios por causa da doença. Até mesmo exportação de animais chegaram a ser suspensas ou canceladas. O Walter Puga conversou em São Paulo com o Ricardo Bacelar, criador de cavalos da raça Manga Larga Marchador. Conversa foi em São Paulo, ele é criador em Amparo, no interior paulista. Ele conta o prejuízo causado pela doença. Vamos acompanhar. Ricardo, obrigado por ter aceito o convite. Vamos falar agora de um problema que quem trabalha com equinos enfrenta agora. Alguns casos de mormo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Mormo ainda é um problema grave para quem trabalha com equinos? Gravíssimo. Era um problema que nós considerávamos controlado e restrito à região Nordeste. Eu fui à Alemanha em 2007 pela primeira vez ver um evento de cavalos marchadores. Reunia cavalos marchadores de várias raças e era um evento, para mim, didático. Fui aprender como eles julgavam, muito interessante. Então, a partir dali, comecei a ter um contato, gostei muito. E tem a Equitana, que é a maior feira equestre do mundo, em Essen, na Alemanha, de 2 em 2 anos. Então, eu passei aí à feira, fui 5 vezes, tive um contato legal com alemães e eles passaram a vir e, então, abriu um canal muito interessante de exportação. E eu exportei 6 cavalos, 5 éguas e 1 cavalo para a Alemanha nos anos de 2010, 11, 12. Né? No ano de 2009, houve um primeiro evento de mormo. O Manga Larga Marchador ia se apresentar na Equitana, já tinha o stand, todo o projeto pronto, e os cavalos não puderam ir. Então, porque teve um caso de mormo, aquilo interrompeu o processo. A Europa leva isso muito a sério, porque é uma doença que ela pode contaminar humanos também. Não é uma doença que fica restrita aos cavalos. Né? Muito bem. Foi o primeiro evento, mas se resolveu e, na sequência, o mercado abriu de novo, então eu exportei os cavalos aí entre 2010 e 2012. Muito bem. Na sequência disso, e com esse relacionamento bom, os alemães vindo e eu indo e tal, eu tinha 3 praticamente vendidos, já 2 tinham me dado o sinal, um já tinha me pago o cavalo, estavam já em procedimentos legais, de documentos para exportação, e mais 3 que a conversa estava boa, então até possivelmente nós faríamos a exportação conjunta de 6 cavalos ao mesmo tempo. Em 2013, teve um evento de mormo, se não me falha a memória, em Avaré, no Parque de Exposições. No interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E, a partir desse evento, a Europa fechou para o Brasil qualquer raça, qualquer cavalo, e não importa que você faça o exame de sangue e dê negativo, porque tem um problema de protocolos de exame. Eu não sou um técnico no assunto, então não posso aprofundar e dizer qual é o protocolo correto e ideal. Eu sei que existe um impasse onde a Europa não aceita os protocolos que a gente usa aqui no Brasil para verificar o mormo. Então, fechou. As minhas negociações, que estavam muito avançadas, voltaram para trás. Eu devolvi dinheiro de sinal que tinham me dado e tal, e esses 6 cavalos ficaram, não foram embora. Passados uns 2 anos, um italiano soube de um cavalo que eu tinha, que era muito famoso, e me escreveu um e-mail pedindo se eu poderia exportar sêmen desse cavalo. Eu falei, que bom, então sêmen eu posso exportar, não vai o cavalo, vai o sêmen. E falei, está tudo certo. Liguei para uma central de reprodução, falei, vou te mandar o cavalo para você coletar o sêmen. E ele falou, não, Ricardo, não pode. Eu falei, como não pode? É sêmen. Eu falei, não pode nada.
né? Não pode o cavalo, não pode o sêmen, não pode o embrião, não pode nada. Ou seja, o mormo causou um problemão mesmo. O mormo fechou. Eu soube que nas Olimpíadas do Rio de Janeiro teve uma operação absurda para poder trazer os cavalos de fora. Tal. Então, assim, é uma coisa com efeito gravíssimo, né? Comercial, econômico. E tem um outro lado, que eu acho que é seríssimo também, é o seguinte, é que eu não sei se o meu número vai estar atualizado, mas a última vez que eu vi alguma coisa, 3 mil cavalos, ou cerca de 3 mil cavalos no Brasil já tinham sido abatidos supostamente por estarem com mormo, e não existe nenhum caso comprovado, porque os exames dão resultados 50% de falso positivo ou falso negativo. Então, o exame não é confiável. Soube que, recentemente, a discussão foi reaberta e estão aí procurando uma solução definitiva séria. Mas nós estamos desde 2013, portanto, há 6 anos, né, com essa parte muito complicada. Sem poder exportar. Sem poder, e com um acréscimo de custo no dia a dia, porque qualquer transporte que você vai fazer hoje, você sempre precisou emitir uma GTA, uma Guia de Transporte Animal, e junto um atestado de vacinação e o exame de AIE, anemia infecciosa equina. Agora tem o exame de mormo também. Então é mais um exame, é mais um custo, né? E tem uma anedota para contar, caso possa ilustrar com um exemplo infeliz de como a nossa cultura peca, né, pelo famoso jeitinho brasileiro. Há uns anos atrás, me ligaram sobre uma égua. Eu tenho a égua muito boa e tal. Olha, a pessoa está interessada, mas ela não pode ir ver aí. Pode mandar a égua o fim de semana, ela vem aqui em casa, ele vem montar, experimentar, quase certo que vai comprar, mas ele só quer dar uma experimentada. Eu falei, pode sim, não tem problema. Eu conhecia a pessoa que estava falando comigo, não o interessado, que era vizinho dele. Eu falei, tá bom, eu vou chamar o veterinário para tirar sangue, a gente providencia os documentos para viajar, emito a guia e ele viaja. Ah, não, mas tem um caminhão que passa aí amanhã. Eu falei, mas amanhã não dá tempo. O veterinário vira aqui, tira sangue, manda para o laboratório, volta e tal. Não, mas você não tem um exame válido de uma égua da mesma cor? Eu falei, não, mas não é outra égua, é essa égua, o exame tem que ser dela. Não, mas manda aí uma égua. Eu falei, não mando. A égua não foi, obviamente, né? Mas esse jeitinho brasileiro, né, prejudica muito a nossa credibilidade. Porque como é que você vai, de fato, controlar, resolver a questão do mormo, se a gente fica procurando brechas e fica procurando burlar uma coisa que, no final, é benéfica para todo mundo. Você controlar uma doença. É uma questão de consciência do produtor mesmo. Consciência, educação, tudo isso, com certeza. É importante que se tenha uma seriedade no tratamento da questão. Olha, em qualquer coisa que a gente faça na vida, né? Você tem que ter seriedade, né? Você tem que ter integridade, né? Então, esse jeitinho, ele tem que ser usado nas coisas boas, né? Nossa capacidade de flexibilidade, de criatividade, né? De improvisar dentro das coisas corretas, mas não no sentido de burlar e pegar os atalhos que, às vezes, parecem mais fáceis, mas, na verdade, você está causando um prejuízo aí que você nem sabe o que pode ser, né? Bom, está aí o recado consciente, né? O recado de Ricardo Bacelar, criador de Manga Larga Marchador, seriamente abordando a questão do mormo. Ou seja, não vale a pena burlar protocolos, burlar notas, guias de transporte animal. Fica claro aí o recado passado pelo Ricardo. Aliás, a mensagem é muito incisiva. Eu agradeço a tua entrevista, Ricardo. Fazer as coisas certas. É com vocês em Campo Grande.